Quem pensa, enriquece. Você já parou para pensar que tudo o que existe na sua vida hoje começou com um pensamento? A casa onde você mora, o trabalho que você tem, as amizades que você cultiva, até mesmo as dificuldades que enfrenta. Tudo isso começou na sua mente, muito antes de se tornar realidade. A verdade é que você está onde está por causa daquilo que acredita ser possível para si mesmo. E talvez essa seja a chave que estava faltando para a sua virada. Neste vídeo, vamos revelar um princípio poderoso, inspirado em Napoleon Hill, o autor do clássico Quem Pensa, Enriquece, mas com uma profundidade espiritual fundamentada na Bíblia e no poder transformador da fé. Aqui, você vai entender como o seu pensamento, guiado por fé, intenção e propósito, pode gerar uma nova realidade, mais abundante, mais próspera e mais alinhada com aquilo que Deus sonhou para você. Você vai descobrir que enriquecer não é apenas sobre dinheiro, mas sobre plenitude, propósito e paz interior. Talvez hoje você esteja cercado por limitações, contas atrasadas, relacionamentos difíceis ou inseguranças profundas. Mas eu te garanto, a transformação começa dentro de você. Quando a sua mente muda, tudo muda. Você está pronto para isso? Então fique comigo até o final, porque essa mensagem não é um vídeo qualquer. Ela pode ser o seu ponto de virada, a hora exata em que você decidiu sair do automático, assumir o controle da sua mente e direcionar sua vida com sabedoria, fé e poder. E se em algum momento do vídeo essa mensagem tocar o seu coração, me conta nos comentários com uma palavra: despertei. Assim saberei que estamos juntos nessa jornada. Vamos começar. O ser humano é a única criatura da Terra capaz de imaginar, criar e transformar o mundo ao seu redor. Isso não é acaso, é design divino. Em Gênesis 1:26 está escrito: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso significa que Deus nos deu algo que nenhuma outra criação recebeu: o poder de pensar, decidir e transformar. Mas o que você tem feito com esse poder? O problema é que a maioria das pessoas vive aprisionada em padrões mentais negativos, repetitivos, limitantes. Pensam pequeno, esperam pouco da vida, duvidam de si mesmas e colhem exatamente isso. A sabedoria bíblica nos ensina: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Ou seja, você é o que você pensa. Não importa o quanto ore, não importa o quanto deseje algo melhor. Se sua mente está programada para o medo, a escassez e a dúvida, é isso que você continuará atraindo. Mas existe uma saída, existe um caminho de virada. E esse caminho começa pela fé ativa, pela intenção clara e pela decisão firme de mudar sua mentalidade. Napoleon Hill disse: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a Bíblia já dizia isso antes de qualquer livro de autoajuda. Em Marcos 9:23, Jesus afirma: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso é mais do que uma frase bonita, é uma lei espiritual, é um princípio de ativação. Quando você pensa com fé, quando crê com convicção, você alinha sua mente com os céus e libera poder criador sobre a sua vida. Por isso, a pergunta mais importante agora é: o que você tem pensado sobre si mesmo, sobre a sua vida, sobre o seu futuro? Pare por um instante, respire fundo e reflita, porque aquilo que você pensa todos os dias está moldando quem você se torna e o que você atrai. Muitas pessoas esperam que Deus faça tudo, mas esquecem que Deus não trabalha sozinho, Ele coopera com quem crê. Em Deuteronômio 8:18 está escrito: lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Note que o versículo não diz que Deus vai te dar riqueza diretamente. Ele vai te dar a força, a capacidade, a inspiração, a sabedoria. Mas quem age é você. E é aí que entra o poder do pensamento. Quando você usa sua mente para alinhar propósito, fé e ação, você se torna canal da bênção. Você deixa de esperar milagres e começa a se tornar parte deles.
Isso é enriquecimento em todos os sentidos: financeiro, espiritual, emocional, mental. E eu te pergunto, você está disposto a treinar sua mente para isso? Porque esse é o verdadeiro milagre: transformar o seu interior para que o exterior mude como consequência. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente é um processo. Não acontece do dia para a noite, mas começa com uma decisão clara: não aceitar mais pensamentos de escassez, culpa, medo ou impotência. Você precisa escolher pensar diferente para viver diferente. E para te ajudar nesse processo, aqui vai um exercício simples, mas poderoso. Quando os pensamentos negativos surgirem, quando você sentir que não é capaz, quando o medo bater, repita em voz alta esta frase: eu posso. De novo: eu posso. Simples assim, porque quem pensa enriquece, mas quem crê transforma. Você já percebeu como a nossa mente pode ser tanto um campo de batalha quanto um jardim fértil? Tudo depende de como escolhemos cultivar os pensamentos que habitam dentro dela. A maioria das pessoas vive alimentando pensamentos que as enfraquecem. Pensam que não são boas o bastante, que nunca vão sair das dívidas, que não merecem ser felizes. E essa cadeia mental se torna um ciclo invisível, mas destrutivo. Mas você não foi criado para isso. Você foi criado à imagem de um Deus criador. Isso significa que assim como Ele cria, você também pode criar. Não mundos, não galáxias, mas uma nova realidade para a sua vida. E tudo começa com um pensamento. O que Napoleon Hill chama de riqueza vai muito além do dinheiro. Ele fala de realização, de propósito, de viver com significado. A verdadeira riqueza, como ensinava Jesus, é aquela que nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Então eu te pergunto, que tipo de riqueza você está buscando? Se for só financeira, seu coração vai sempre estar incompleto. Mas se você buscar uma riqueza que começa no espírito, com paz interior, propósito claro e mente alinhada com Deus, então o resto virá como consequência. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Esse versículo é uma chave. Jesus está dizendo que, se você alinhar sua mente com o propósito do céu, todas as demais áreas da sua vida serão tocadas por prosperidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você viver na ansiedade, no medo, na dúvida, nada se sustenta. Você já viu pessoas que ganharam muito dinheiro, mas perderam tudo em pouco tempo? Ou gente que tem bens materiais, mas vive em constante tristeza e vazio? Isso acontece porque a verdadeira riqueza começa dentro. Começa no que você pensa, no que você acredita, no que você sente em silêncio quando ninguém está olhando. Agora eu quero te contar algo que pode mudar a forma como você encara seus pensamentos. Existem estudos científicos que mostram que o cérebro humano tem, em média, entre 60 a 80 mil pensamentos por dia. E pasme, mais de 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. Isso significa que se você não quebrar esse ciclo, vai continuar criando a mesma realidade, dia após dia, ano após ano. É por isso que muitas pessoas se sentem presas, estagnadas. Não é falta de sorte. Não é destino, é padrão mental repetitivo. Mas a boa notícia é que você pode reprogramar sua mente. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões, novos caminhos, novos hábitos de pensamento. A Bíblia já falava disso muito antes da ciência. Seja transformado pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. E sabe qual o primeiro passo para essa renovação? É observar o que você tem pensado diariamente. Você pensa mais em problemas ou em soluções? Você se alimenta de notícias ruins ou de promessas de Deus? Você acredita que merece prosperar ou vive se sabotando em silêncio? Essas respostas são mais importantes do que você imagina,
porque tudo aquilo que você pensa com frequência se torna crença, e tudo que você acredita com convicção se torna realidade. Mas aqui está o ponto de virada. Crenças podem ser mudadas. Você não precisa carregar para sempre o que ouviu na infância, o que disseram sobre você, os traumas que viveu. Você pode escolher pensar diferente. E é por isso que a Bíblia nos chama, tantas vezes, a renovar a mente, guardar o coração e meditar na palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Guardar o coração é guardar a mente, os pensamentos, as intenções. Se você deseja enriquecer emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, você precisa começar a proteger o que entra e o que permanece na sua mente. E isso começa com pequenas decisões. Escolher melhor o que você consome todos os dias: música, filmes, redes sociais. Declarar palavras de vida ao invés de reclamações. Rejeitar o pensamento de escassez e declarar: meu Deus é fonte de toda provisão. Agora permita-me te guiar por uma breve reflexão. Feche os olhos, se puder. Respire fundo e ouça com atenção. Imagine por um instante a vida que você deseja viver. Veja-se lá, sinta a paz, veja os detalhes, a casa onde você mora, o ambiente ao seu redor, as pessoas com quem convive, o que você faz todos os dias. Agora veja-se sorrindo, com gratidão, com liberdade, com fé. Essa imagem não é fantasia, é o início de uma nova realidade gerada no campo da fé e do pensamento. Agora diga em voz alta: eu posso. De novo, eu posso. Essas duas palavras repetidas com fé têm o poder de quebrar padrões mentais que te prendem há anos. E se esse momento está te tocando, me conta nos comentários. Despertei. Assim saberei que essa mensagem está cumprindo seu propósito. Agora vamos falar de ação, porque pensar é o primeiro passo, crer é o segundo, mas agir é o que sela tudo. A fé sem ação é como uma semente que nunca é plantada. Você pode acreditar que será próspero, pode declarar todos os dias, mas se não tomar atitudes alinhadas com essa crença, nada vai acontecer. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então, o que você pode fazer hoje, ainda hoje, para dar o primeiro passo rumo à vida que deseja? Talvez seja organizar suas finanças. Talvez seja se inscrever num curso. Talvez seja perdoar alguém. Talvez seja simplesmente parar de se sabotar com pensamentos negativos. Comece pequeno, mas comece. Porque o universo guiado por Deus responde a quem se move com fé. E lembre-se, prosperar é um caminho, não é um ponto de chegada. A verdadeira prosperidade se constrói dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Você está pronto para isso? Então me acompanhe para o próximo bloco, porque nele vamos aprofundar como manter essa nova mentalidade viva, mesmo diante dos desafios. Você vai aprender a proteger sua mente como um tesouro, manter o foco nos dias difíceis e se tornar alguém que vive de fato a prosperidade que pensa e acredita. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, continue comigo. Sua virada já começou. Se você chegou até aqui, isso já diz muito sobre você. Diz que dentro do seu coração existe um desejo verdadeiro de mudar. Que você não está mais aceitando viver no piloto automático, repetindo padrões antigos. Você quer uma vida nova e está disposto a pagar o preço da transformação. Mas agora vem uma das partes mais importantes de todo esse processo. Como manter viva essa nova mentalidade? Como proteger a sua mente quando os problemas batem na porta, quando os boletos vencem, quando os medos reaparecem? A resposta é simples, mas profunda. Você precisa aprender a blindar seus pensamentos com fé e intenção. Veja bem, você vive num mundo que constantemente alimenta o medo, a dúvida, a comparação e a escassez. As redes sociais mostram vidas perfeitas. As notícias destacam tragédias. As pessoas ao seu redor muitas vezes estão presas em negatividade. Se você não decidir conscientemente o que vai habitar sua mente,
O mundo fará isso por você. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12:2. Conformar-se é aceitar, é se moldar ao padrão do sistema. Mas você foi chamado para algo maior, para viver no mundo, mas não segundo o mundo, para pensar como filho de Deus e não como escravo do medo. Agora preste muita atenção. Pensamentos são sementes. Cada pensamento que você permite crescer na sua mente está plantando algo no seu futuro. Se você pensa com constância que é incapaz, que não tem sorte, que nunca vai conseguir, está regando uma colheita de frustração. Mas se você cultiva pensamentos de fé, de merecimento, de possibilidade, está construindo uma colheita de abundância. Isso não é discurso motivacional barato. Isso é espiritualidade prática. Em Filipenses 4:8, Paulo nos dá um filtro poderoso para os pensamentos. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, nisso pensai. Ou seja, se um pensamento não se encaixa nesse padrão, ele não merece espaço na sua mente. Você precisa se tornar o guardião dos seus pensamentos, e isso exige disciplina, exige intenção, exige consciência. Aqui está uma prática poderosa que pode mudar a sua rotina. A cada pensamento negativo que surgir, faça 3 perguntas. Isso é verdade? Isso me fortalece ou me enfraquece? Isso está alinhado com o que Deus diz sobre mim? Se a resposta for não em qualquer uma delas, você tem o dever espiritual de rejeitar esse pensamento. Você não pode controlar tudo o que pensa, mas pode escolher o que vai alimentar. E o que você alimenta, cresce. Se você alimenta a escassez, ela cresce. Se você alimenta o medo, ele cresce. Mas se você alimenta a fé cresce. Se você alimenta a esperança floresce. Essa é a dinâmica espiritual da mente humana. Agora vamos a um princípio que muitas pessoas ignoram, mas que é essencial. Pensamentos precisam de ação para se consolidar. Se você pensa algo novo, positivo, libertador, mas não age de acordo, sua mente não registra isso como verdade. Ela continua presa aos velhos hábitos. Por isso, quando você diz, eu sou próspero, você precisa tomar uma atitude de prosperidade, mesmo que pequena. Quando você diz, eu sou forte, precisa se levantar e fazer algo, mesmo que o medo esteja ali. É assim que a mente aprende. É assim que você começa a se tornar quem deseja ser. E esse processo se chama coerência interna. A fé se fortalece quando o pensamento, palavra e ação caminham juntos. Pensar, crer e agir. Esse é o tripé da transformação. Agora quero te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você não está sozinho nessa caminhada. Deus está com você, mesmo quando parece que nada está mudando. Mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. Deus vê sua fé. Deus ouve seus pensamentos. E mais do que isso, Ele se move por eles. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Perceba, Deus age segundo o que pensamos. Isso significa que sua mente é uma das ferramentas mais poderosas da fé. Por isso, você precisa cuidar dela com todo zelo. E quando os dias difíceis vierem, porque eles virão, você precisa se lembrar do que está construindo. Não se trata apenas de enriquecer no sentido financeiro. Trata-se de viver em alinhamento com a abundância que já existe dentro de você. E se essa mensagem está ecoando no seu coração, se algo dentro de você está despertando, escreve aqui nos comentários. Despertei. Só isso. Uma palavra, mas que carrega um poder imenso. Porque quando você declara isso, você ativa uma nova identidade e reafirma seu compromisso com essa jornada de transformação. Agora, vamos falar de consistência. Porque ter um dia bom é fácil. Difícil é manter a mente alinhada quando tudo está contra você. E é aí que muitas pessoas desistem. Elas começam bem, fazem declarações, sentem-se animadas, mas diante da primeira dificuldade, voltam para o velho padrão. É como tentar construir uma casa
e abandonar no primeiro tijolo. Por isso aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. A mente que enriquece é a mente que persevera. A Bíblia é clara. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Não desista no meio do processo, porque o ouro não nasce pronto. Ele precisa ser lapidado, e você está sendo lapidado por dentro para viver uma vida maior por fora. E antes de encerrar esse bloco, quero te deixar com uma última imagem. Imagine sua mente como um campo. Cada pensamento é uma semente. Cada palavra é uma rega. Cada ação é uma colheita futura. O que você tem plantado? O que você tem regado? O que você está disposto a colher? Se a resposta for abundância, fé, sabedoria e paz, então continue. Você está no caminho certo. Você está ativando a mente que enriquece, com propósito, com fé e com ação. E se essa mensagem tocou seu coração, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal. Vamos juntos fortalecer esse movimento de transformação espiritual e mental. A jornada da virada começou, e você faz parte dela. Chegamos ao momento mais profundo dessa jornada. Até aqui você entendeu que pensamentos não são apenas ideias soltas, são sementes espirituais que moldam sua realidade. Você compreendeu que não basta apenas desejar, é preciso crer, pensar com intenção e agir com fé. Você aprendeu que enriquecer não é só uma questão de dinheiro, é um estado de plenitude que nasce dentro, se alinha com os céus e se manifesta no mundo. Agora, quero te levar a um lugar mais alto. Vamos falar sobre aliança, porque toda mudança verdadeira, toda transformação que resiste ao tempo, precisa de uma aliança espiritual. E o que é essa aliança? É um compromisso profundo entre você e Deus, onde você decide entregar sua mente, seus pensamentos, seus sonhos, seus planos. Não há escassez, mas a direção divina. A Bíblia está repleta de promessas para aqueles que fazem essa aliança de mentalidade com o reino de Deus. Em Jeremias 29:11, o Senhor declara: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus pensa sobre você. Ele tem planos para você. Mas nada se ativa sem sua decisão. Ele respeita seu livre-arbítrio, sua autonomia de pensar. E é por isso que você precisa escolher em que mesa mental vai sentar todos os dias, na mesa do medo ou na mesa da fé. Aqui está uma verdade espiritual que poucos entendem. A mente é o altar onde você define a quem está servindo. Se seus pensamentos estão cheios de desconfiança, ansiedade e inferioridade, você está entregando o controle da sua vida ao caos. Mas se seus pensamentos estão cheios de esperança, visão, coragem e fé, você está entronizando o reino de Deus dentro de você. E a partir daí, tudo começa a mudar. Por isso, a aliança começa com uma escolha diária. Renovar a mente com a palavra, alimentar a fé com ações, cultivar o silêncio da alma para ouvir a voz de Deus. Você não precisa saber todos os passos. Precisa saber o próximo. E o próximo é decidir que sua mente será território santo. Agora, talvez você me diga, mas eu já tentei mudar e não consegui. Eu começo com fé, mas acabo voltando para o mesmo lugar. Eu entendo. A jornada da transformação é real, é espiritual, é profunda. E às vezes, dói. Mas deixa eu te lembrar de algo muito importante. Você não foi chamado para vencer com suas próprias forças. Você foi chamado para caminhar em aliança com aquele que te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Releia isso, sinta isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é por mérito, é por conexão. Quando você pensa como filho, age como herdeiro e vive como próspero, mesmo quando ainda não vê os frutos. E é essa fé plantada em pensamento, regada em atitude e sustentada em oração que muda tudo. Agora, quero te conduzir a um momento de decisão. Feche os olhos, se puder. Respire fundo.
e faça essa declaração comigo em voz alta. A partir de hoje, eu escolho pensar como Deus pensa. Escolho rejeitar o medo, a escassez, a dúvida e a culpa. Minha mente é fértil para a fé, para a abundância, para a sabedoria e para o propósito. Eu sou filho, eu sou luz, eu sou próspero. Repita mais uma vez, como um compromisso com sua nova identidade. Eu sou próspero. Porque quando você declara isso com fé, você está quebrando cadeias mentais que talvez te acompanhem há anos. E se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Você está sendo despertado para uma nova estação. Agora é com você. Neste momento, quero que você imagine algo simples, mas poderoso. Você está diante de dois caminhos. Um leva à repetição do que sempre foi. O outro leva à vida que Deus sonhou para você. Ambos exigem esforço. Ambos trarão desafios. Mas apenas um deles leva à prosperidade verdadeira. E ele começa com um pensamento. Quem pensa, enriquece. Mas quem pensa com fé, age com coragem e caminha com Deus. Transforma o mundo. Você está pronto para ser essa pessoa? Então me diga nos comentários. Despertei. Essa simples palavra será seu sinal de compromisso. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Até o próximo vídeo.